Estamos agora no vídeo 7, a respeito da revelação do reino de Deus, que se estabelecerá sobre este mundo, a volta de Jesus Cristo sobre as nuvens do céu, com seus exércitos e anjos, ressurreição, arrebatamento, um será tomado, outro deixado. Os anjos de Deus recolherão seus eleitos nos quatro cantos do mundo. Jesus Cristo vai aparecer de forma visível, não é invisível, é visível. Os anjos também aparecerão de forma visível. Vai ser um dos maiores eventos que o planeta vai ver. Vai ser um dos maiores eventos glorioso que a humanidade vai contemplar. Mas os povos baterão no peito e se lamentarão, porque muitos estarão perdidos. Quase a maioria estarão perdidos, porque seguiram este imperador, este anticristo. Receberam a marca do seu nome na mão, na fronte. Adoraram a fera. Rejeitaram a verdade. Caminharam em obediência com a maldade. Rejeitaram o amor da verdade que os poderia salvar. Muitas nações vão se lamentar e chorar. O desespero será grande. E a matança, a destruição será enorme. O que descreve a palavra de Deus a esse respeito, no Apocalipse 19, versículo 11 adiante. E Zacarias também, no capítulo 14, fala a esse respeito, no último capítulo de Zacarias. Outros profetas também falam a esse respeito. Quase todos falam no dia do Senhor. Nos fala da grande tribulação. A grande tribulação, ela não é algo que acontece de imediato. Ela está acontecendo pouco a pouco. Ela está aumentando o sofrimento. E quando chegar este anticristo, esse perseguidor dos filhos de Deus, as coisas vão ficar ainda pior. Diz a palavra de Deus que os santos, os fiéis, aqueles que são de Cristo, serão perseguidos e vencidos. Sim, é por isso que haverá uma intervenção com a volta de Cristo. Porque a destruição será grande, que nos relata a palavra de Deus. No livro de Daniel, no Apocalipse, nos Evangelhos. Mas Jesus colocará fim a toda a maldade que existe nesse mundo. E salvará seus fiéis, seus eleitos. A besta que no Apocalipse 13, que João viu, que surgiu do mar, era a mesma que Daniel viu. 7 cabeças, 10 chifres, um monstro horrível, um dragão. E ele recebeu autoridade e domínio sobre toda a face da terra. Surgiu outra besta, que parecia um cordeiro, mas falava como um dragão. É a segunda besta, que trabalha unido ao anticristo. Que fará prodígios, milagres, grandes sinais para seduzir a humanidade. E vai seduzir a humanidade com seus poderes que vêm de Satanás, conforme nos revela o apóstolo Paulo. Com poderes de Satanás, não de Deus, de Satanás, vai seduzir a humanidade inteira. Só não serão seduzidos aqueles que se mantêm firmes, aqueles que são sinceros e fiéis. Esses, os eleitos, esses não vão se contaminar. Apesar de sofrerem tanto, não vão se contaminar. Muitos vão morrer, muitos vão ser presos, muitos vão ser torturados, mas ainda haverá sobreviventes. Esses sobreviventes que farão parte de um arrebatamento. Esses que sobreviverem a essa grande tribulação. Diz a palavra de Deus que ela será tão terrível, tão grande o sofrimento na terra que nunca houve antes e nem haverá depois um sofrimento tão grande. Mas com a volta de Cristo vai haver essa intervenção. Isso será diminuído, isso será limitado no momento em que Jesus chegar. Porque se ele não encurta, se ele não vem, não sobreviveria ninguém. Então, terrível que será. Está chegando, meus irmãos, pouco a pouco, nós já estamos vendo vários sinais no mundo inteiro. As epidemias, as guerras, os terremotos, maremotos, enfim. O que o mundo às vezes chama de coisas naturais, catástrofes naturais, são princípios de dores. São cólera, ira, furor da parte de Deus sobre os pecadores. É a foice dizimando
cortando, o trigo é recolhido ao celeiro e a uva ao lagar para ser esmagada. São os ímpios, mas o trigo são os eleitos, os justos. Morrem os santos, os justos, morrem os pecadores. Os pecadores são lançados em prisões e chamam de inferno, cadeias diversas. Depois serão julgados no juízo final, no grande tribunal, que será o lago de fogo. É lá que serão lançados todos aqueles que rejeitaram a verdade que os poderia ter salvo. Esta fera, então, dominará, colocará seu sinal no povo, dominará o mundo inteiro. Essas duas bestas vão fazer uma imagem enorme. Essa imagem, ela terá, diz a palavra de Deus, poder de falar. Isso não é nada impossível nos dias de hoje. Naquele tempo, uma imagem falar era impossível. As imagens eram mudas. Nós vemos os relatos bíblicos, a gente vê que era impossível uma imagem falar. Nunca falou. Mas hoje, nesses dias modernos, essa alta tecnologia, a gente vê que uma imagem é capaz de falar e se mexer. Os robôs, por exemplo, são imagens. Eles andam, eles falam. Vocês estão entendendo? A que ponto a humanidade chegou? E olha a revelação de Deus. Será feita uma imagem, e essa imagem provavelmente deve ser um robô. Não sabemos o tamanho dele, mas a imagem vai falar e vai mandar matar todo aquele que não adorar o anticristo, a besta, esse imperador. A coisa vai chegar a esse ponto, amados irmãos. Basta ver as falsas religiões que estão aí, o ateísmo, as guerras, o comunismo, as falsas religiões. Aqueles que odeiam, perseguem e maltratam os servos de Jesus Cristo. Em que país você está? Em que cidade você está? Você está lá no Oriente? Tem lugares que não se pode nem ler a Bíblia, nem ter uma Bíblia em casa. Tem que viver sua fé escondido. E quando descobrem, são presos, torturados e mortos. E jogados em campos de concentração. O sofrimento é grande. Mas Deus está com os seus fiéis. Por isso devemos sempre orar por nossos irmãos perseguidos. Quantos mártires já foram mortos por causa da palavra de Deus, em nome de Jesus? Quantos estão sendo? E muitos mais vão ser. Dependendo do lugar onde você mora, onde você reside. Dependendo das autoridades que estão no poder. Perseguidores do justo, perseguidores dos santos, perseguidores dos fiéis. A humanidade está contaminada, está perdida com a devassidão. O apóstolo João, ele viu que essa besta carregava uma mulher toda enfeitada de ouro, pedras preciosas, uma mulher muito bonita, toda enfeitada de joias, com um cálice na mão, cálice da luxúria da sua prostituição. Estava dando de beber a toda a humanidade. Sentada sobre as águas, que significa sobre a humanidade inteira, estava essa mulher, embriagando a humanidade com a devassidão, prostituição, imoralidade, desonestidade, crimes, idolatrias, perversidades, avareza, amor ao dinheiro, riqueza. Essa mulher sentada na besta, Babilônia, essa besta de 7 cabeças e 10 chifres. No capítulo de Apocalipse, capítulo 17 do livro do Apocalipse, ali o anjo de Deus dá um princípio de revelação ao apóstolo João a respeito daquelas cabeças e daqueles 10 chifres que estão sobre a fera. Sim. Ele revela nesse capítulo 17, ele revela ali o seguinte, que 5 cabeças significa 5 montes, 5 reinos, 5 reis, imperadores. 5. Eles já não existem. Na época de João, que ele teve essa revelação. 5 já se foram, não existe mais. Daquelas cabeças, daqueles reinos, daquelas montanhas. Eram 7 cabeças, não era? Então, sobrou quanto? 2. 7, sobrou 2. Uma, que é a 6ª, está aí. Então, era o imperador da época de João. Imperador da época. O domínio estava com Roma, lá. O imperador estava lá, Roma. A cidade, Roma.
o Império Roma, que dominava todos os povos nessa época. Era o sexto, mas tem o sétimo. Então o anjo diz a João, o sétimo ainda não veio. Sétima cabeça, sétimo reino, sete monte, significa a cabeça, uma das cabeças, sete. Mas existe uma oitava, e essa oitava é o anticristo. Esta oitava é o imperador último, o anticristo. O anticristo, que vai dominar o mundo. Esse que Jesus vai matar com o sopro da sua boca, na ocasião da sua vinda. Falso profeta e anticristo serão mortos. Ali diz até que no Apocalipse que eles serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Vivos, esses dois. Serão lançados, mas em outra parte da Bíblia diz que eles serão mortos pelo cavaleiro, por Jesus Cristo, com o sopro da sua boca. Serão mortos nesse sentido, serão lançados vivos, porque o tanque de fogo, diz a Bíblia, é a segunda morte. Mas lá no Apocalipse diz que eles serão lançados vivos lá. Vivos. Na chegada de Cristo. E haverá matança de todos os exércitos inimigos. Então, o anjo revela que esse vai ser o oitavo. É aquele chifre lá do livro de Daniel. Aquele chifre do capítulo 7 de Daniel. Daquela fera. Que nasceu um chifre no meio dos deuses e derrubou 3. Ele mesmo ficou como o oitavo. Ficou 7. Com ele mais o oitavo. E aqueles 10 chifres são 10 reis que governarão junto com o último imperador, o anticristo. Será uma coligação de nações e de reis, que darão seu poder, sua força ao anticristo. Ele é um deles, é um oitavo, está no meio dos 7 e caminha para a perdição. Mas o império dele será de pouco tempo. A Bíblia descreve uma hora significa pouco tempo. A Bíblia fala 42 meses, fala em 1260 dias, fala em quem esperar 1290 dias, Daniel 12. 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos, meio tempo. 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias. Então, será de pouco tempo o governo desse último imperador. Será de pouco tempo. Mas eles serão destruídos com a chegada de Jesus Cristo sobre as nuvens dos céus, com seus exércitos e anjos. Sim, serão destruídos. Amém? Vamos para o outro vídeo, para continuar nossa pregação.